Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Hoje vamos ter um programa muito especial, vamos contar com a presença da diretora da Fundação AIS em Portugal, Catarina Martins Betancourt, que está aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Connosco, que nos vai ajudar a comentar um tema principal do nosso programa, que vai ser o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que foi lançado recentemente pela Fundação AIS. Um relatório que é muito importante porque nos vai ajudar a descodificar, a conhecer melhor também esta realidade dos cristãos perseguidos e da perseguição religiosa no mundo, mas também o trabalho da Fundação AIS. E por falar no trabalho da Fundação AIS, provavelmente muitos dos nossos telespectadores já conhecem ou já ouviram falar na Fundação AIS, mas nunca é demais conhecer, na realidade, esta instituição que foi fundada no final da Segunda Guerra Mundial pelo padre Werenfried van Straten. Nós fizemos um pequeno filme que ajuda a contar esta história. Vamos ver. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com um alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5 mil projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12 mil religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43 mil sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13 mil destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas.
Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Foi um pequeno filme sobre a história da Fundação AIS. Bom, como eu disse no arranque do programa, nós vamos hoje dedicar-nos essencialmente ao lançamento do relatório sobre a liberdade religiosa, que foi em novembro, e que foi apresentado em Lisboa pelo professor Jaime Nogueira Pinto. Nós temos uma pequena declaração dele, fizemos uma pequena entrevista, já iremos ver essa entrevista, mas para já vamos falar sobre o relatório e sobre as suas conclusões. Catarina, há um número, logo neste relatório, que sobressai cerca de 300 milhões de cristãos vivem em países onde há perseguição, onde há pouca tolerância religiosa. É verdade, Paulo, e de facto um número arrepiante, brutal mesmo, e na verdade, Paulo, não são 300 milhões, mas são 327 milhões de cristãos que vivem atualmente em países onde de facto não há liberdade religiosa ou onde há esta perseguição religiosa. E isto significa, Paulo, para quem nos está também a ver lá em casa, para perceber, 1 em cada 5 cristãos no mundo vivem em países onde não há tolerância religiosa. A liberdade religiosa, é importante perceber esta importância, porque a liberdade religiosa é talvez das liberdades, digamos, dos direitos humanos dos mais importantes, porque quando a liberdade religiosa é violada de alguma maneira, isso significa normalmente que todos os outros, a grande parte dos outros direitos fundamentais estão também a ser violentados. E o relatório da Fundação AIS é perentório. Nós estamos, de facto, no mundo, o retrato do mundo é um retrato assustador no que diz respeito a esta liberdade, não é? Sim, Paulo, de facto é verdade. E um outro dado que podemos aqui apresentar é que, de facto, 61% da população mundial vive em países onde a liberdade religiosa não é respeitada. Portanto, esta percentagem dá-nos uma ideia de exatamente como é que está neste momento a ser vivida esta questão da liberdade religiosa, e percebemos que, de facto, esta ausência da liberdade religiosa acarreta outro tipo de situações, outro tipo de consequências para a vida destas comunidades que vivem nestes países. E a percepção que também nós temos na Fundação AIS, na elaboração de todo este relatório, é que a maior parte das pessoas, enfim, que vivem, dos nossos telespectadores, por exemplo, não têm uma percepção exata desta realidade. Sim, exatamente, Paulo. E, de facto, este relatório também, um dos objetivos deste relatório, de facto, é mostrar, é denunciar estes casos, porque muitas vezes nós não temos conhecimento, não temos acesso a este tipo de informação e, portanto, um dos objetivos deste relatório é, de facto, publicar e dar a conhecer o que é que está a acontecer neste momento no mundo. E, de facto, esta perseguição de casos por causa dos governos, não é? Estes governos autoritários que existem no mundo, ou por grupos extremistas, como, por exemplo, o relatório permite que, então, que as pessoas tenham consciência destes casos graves que estão a acontecer no mundo por causa desta questão, apenas e só baseada nesta questão da religião que cada grupo tem. Uhum. Depois, cerca de uma semana depois do lançamento do relatório da liberdade religiosa em Lisboa, a Fundação AIS fez iluminar de vermelho 4 monumentos icónicos em Portugal. Fez iluminar de vermelho para chamar a atenção precisamente sobre a questão da liberdade religiosa no mundo. Foram 4 monumentos, foi o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, o Monumento ao Cristo Rei, em Almada, a Torre dos Clérigos, no Porto, e a Basílica dos Congregados, em Braga. E foi, Catarina, uma jornada magnífica. Sim, Paulo, foi de facto uma jornada magnífica e foi também uma forma de chamarmos a atenção, não é? Nós falamos aqui semanalmente nos nossos programas de televisão dos casos de perseguição, os casos de violência à comunidade cristã no mundo, e ao iluminarmos de vermelho, e vermelho é a cor do sangue dos mártires, portanto, é uma forma simbólica de chamar ao mundo a atenção do que é que se está a passar hoje em dia em termos de liberdade religiosa. E não podemos, de facto, esquecermos esta comunidade cristã, que é muitas vezes esquecida no mundo, e nós temos, como Fundação AIS, temos este dever de chamar a atenção ao mundo o que é que se está a passar com a comunidade cristã, e por isso nada melhor do que chamar a atenção através desta iluminação de monumentos desta cor vermelha. Uhum. Diga-se de passagem que este não foi apenas uma iniciativa em Portugal, foi uma iniciativa, digamos, internacional, que envolveu praticamente todos os 23 secretariados da Fundação AIS e muitos outros monumentos, também icónicos, noutros países, também estiveram, nesta altura, também iluminados de vermelho. Voltando agora ao relatório. O relatório também nos diz que, em todo o mundo, há 38 países em que a questão da liberdade religiosa é mais preocupante. Catarina, que países são esses?
Bom, Paulo, como o Paulo já disse, de facto o relatório identifica 38 países onde existe esta perseguição religiosa, ou onde existem estas violações graves ou extremas desta perseguição relativamente à religião. Eu não vou aqui elencar os 38 países, porque seria muito fastidioso e seria cansativo, mas vou aqui falar de alguns que são aqueles que para nós são 10 exemplos, que são os que nos mostram de facto onde é mais grave esta questão. E portanto, podemos falar, os 10 exemplos que eu escolhi são o Afeganistão, a Arábia Saudita, Bangladesh, China, Coreia do Norte, a Índia, o Iraque, a Líbia, a Nigéria e o Paquistão. Mas, e como disse no princípio, são apenas 10 os países, portanto há muito mais, há a lista dos tais 38 países e por isso eu deixo aqui este desafio para irem também à nossa página de internet, fundação-ais.pt, estão todos os países, está todo o relatório da liberdade religiosa, está lá, para podermos também saber, porque mais importante que tudo, Paulo, e este relatório aponta de facto, como já dissemos aqui, nós queremos denunciar, queremos dar a conhecer a todas as pessoas o que é que se passa relativamente no mundo, relativamente a esta questão. E portanto, sabendo, podemos também mais facilmente ajudar estes cristãos que vivem em países onde são perseguidos diariamente, apenas e só porque são cristãos. Muito bem, fica aqui, este é um desafio também para si que nos está a acompanhar aqui neste momento no programa. Como eu disse, o relatório sobre a liberdade religiosa foi apresentado em Lisboa pelo historiador, professor Jaime Nogueira Pinto. No final, nós fizemos uma pergunta: será que há alguma ameaça ao cristianismo na Europa? Bom, a resposta que ele nos dá é cruel de alguma maneira, porque não vai ser, na perspectiva dele, claro, não é o terrorismo, não é o jihadismo que pode ameaçar as raízes cristãs da Europa, mas sim o laicismo, o materialismo, o consumismo. Vamos ver. Não, o cristianismo está ameaçado, mas não é pela perseguição, quer dizer, está ameaçado por uma onda de consumismo e de materialismo, e isso está, mas está há muito tempo, e na Europa Ocidental, sobretudo, não é? Mais na Europa Ocidental, onde de facto vê-se uma descristianização fortíssima. Não é preciso ir mais longe, vemos em Portugal, que apesar de tudo é dos sítios ainda mais poupados. Quer dizer, há também um problema, é que filosoficamente o que acontece é que muitos dos valores cristãos informam a cultura hoje, que é uma cultura de valores cristãos laicizados, não é? As pessoas esqueceram exatamente essa dimensão transcendente que é religiosa, e portanto de certo modo acham que, curiosamente, vivem, digamos, de acordo com determinado tipo de valores que eles acham que são de facto os valores cristãos, mas não associam a isso uma prática religiosa, enfim, portanto uma ligação ao transcendente, uma ligação a Deus, não é? Liberdade religiosa no mundo. Para vermos melhor, para compreendermos melhor tudo aquilo que temos vindo aqui a dizer hoje no programa, que é o resultado também do relatório, uma abordagem sobre o relatório sobre a liberdade religiosa lançado recentemente pela Fundação AIS, nós produzimos um pequeno filme. Vamos ver, é uma síntese de tudo o que já dissemos. Em muitos países, a liberdade religiosa não é um conceito, é uma questão de sobrevivência. Muitas pessoas são mortas simplesmente por pertencerem à religião errada. Outras desapareceram e ainda maior é o número das que foram presas indefinidamente. Através de um trabalho de investigação ao longo de 2 anos, de 2016 a 2018, o relatório da liberdade religiosa no mundo da AIS procura salientar regiões do mundo onde a perseguição religiosa limita os direitos dos cidadãos na prática da sua fé e indica a melhoria ou o declínio da liberdade religiosa em cada país. Ao analisar 196 países, o relatório encontra provas de violações significativas à liberdade religiosa em 38 países. Entre estes, a situação de grupos minoritários nos últimos 2 anos tem piorado em 18 países, quase metade. Em muitos dos principais infratores, incluindo a Coreia do Norte, a Arábia Saudita e a Eritreia, a situação já era tão má que dificilmente poderia piorar. A situação da liberdade religiosa melhorou apenas em 2 países, Iraque e Síria, ambos principais infratores em 2016. Uma tendência que está a surgir é a da repressão da liberdade religiosa por parte de cada vez mais regimes autoritários no mundo. Este nacionalismo agressivo, hostil para com as minorias religiosas, tem piorado ao ponto do fenómeno ser denominado de ultranacionalismo. Entre estes, a Índia é particularmente significativa.
Relatório após relatório, destacam-se atos notórios de violência contra as minorias religiosas, especialmente os cristãos e muçulmanos, revelando o aparecimento de uma forma de nacionalismo hindu particularmente agressiva, denominado Hindutva. Na China, nos 2 últimos anos, o governo comunista tem adotado renovadas medidas para reprimir grupos religiosos considerados resistentes às autoridades comunistas. Em Myanmar, em setembro de 2017, o regime nacionalista budista iniciou uma importante ofensiva militar contra muçulmanos Rohingya, levando mais de 700 mil pessoas a fugir para o vizinho Bangladesh, juntando-se aos 200 mil que já lá estão refugiados. O nacionalismo religioso tem provocado uma crescente intolerância contra minorias religiosas na Rússia e no Quirguistão, resultando na redução da sua classificação à categoria de discriminação. Também na Turquia, em resposta ao golpe de Estado falhado de julho de 2016, grupos religiosos minoritários têm estado cada vez mais sob renovada pressão. Embora desde 2016 a ameaça militar no Iraque e na Síria por parte de grupos radicais islâmicos, incluindo o ISIS e a Al-Qaeda, tenha diminuído, a mentalidade prevalece, continuando a ameaçar as minorias religiosas e, através da consequente crise de refugiados, a estabilidade dos países vizinhos. Desde então, a ameaça do Islão fundamentalista tem-se espalhado para outros países, como por exemplo África, onde uma nova frente de fundamentalismo islâmico, apoiada em parte pelos Estados Árabes, está a eclodir com consequências devastadoras para as minorias religiosas, especialmente para os cristãos. No período sob escrutínio, há, no entanto, raios de esperança. A perda de território apoderado pelos grupos extremistas na Síria e no Iraque reflete perdas semelhantes às experimentadas por outros grupos radicais, como o Boko Haram no norte da Nigéria, bem como um declínio brusco na violência islamita militante, tanto na Tanzânia como no Quênia. A estabilidade resultante da derrota militar destes grupos tem permitido aos grupos religiosos minoritários considerarem o regresso às suas casas. Por exemplo, no Iraque, desde junho de 2018, os relatórios indicam que quase 50% do número total das pessoas que tinham fugido de Caracos tinham regressado àquela cidade. Embora em algumas regiões o fundamentalismo islâmico tenha sido afastado, noutras tem aumentado. O relatório revela um aumento de ataques terroristas no Ocidente, especialmente na Europa. Como demonstram estes ataques, a ameaça causada pelo extremismo tornou-se agora universal, iminente e sempre presente. Como tal, esta ameaça, indicada no relatório como terrorismo de proximidade, arrisca a criar uma cultura de suspeição e desconfiança, potencialmente fraturando sociedades que outrora eram harmoniosas. Apesar de provas a favor da crescente ameaça de fundamentalismo religioso por todo o mundo, até à data pouco se tem feito para converter as palavras de preocupação em agenda para defender e apoiar a liberdade religiosa. Os factos no relatório demonstram que há uma barreira de indiferença por trás da qual o sofrimento da minoria religiosa passa muito despercebido. A iliteracia religiosa e a apatia cegam o Ocidente para o aumento da perseguição perpetrada pelo crescente ultranacionalismo e extremismo contra grupos religiosos minoritários. Como afirmou o cardeal Dieudonné Nzapailanga, arcebispo de Bangui, ou somos bem-sucedidos em restaurar a paz, ou então iremos desaparecer. E isto só é possível se a liberdade religiosa for entendida, aceite e defendida. Vimos o essencial sobre o relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo, que, recordo, compreende o período que vai de junho de 2016 a junho de 2018. Um dos países de maior preocupação, e isso está patente neste relatório, é a Síria. De tal maneira que a Fundação AIS resolveu lançar neste Natal uma campanha sobre a Síria que teve logo, Catarina, o apoio entusiástico do Papa Francisco. É verdade, Paulo, de facto foi o apoio entusiástico do Papa Francisco e é muito bom estarmos aqui mais uma vez na Canção Nova a partilharmos com os nossos amigos esta campanha para a Síria. Portanto, como o Paulo referiu, é uma campanha de Natal para a Síria e que é intitulada Velas pela Paz na Síria. E esta campanha de oração, de solidariedade, de ajuda ao povo sírio, de facto teve início no passado domingo, portanto o primeiro domingo de Advento, em que o
o Papa Francisco, o Santo Padre, depois do Ângelus, acendeu a primeira vela, esta vela simbólica que também quer ajudar-nos a todos e a expressar também a todos esta necessidade urgente de oração pela paz na Síria e no mundo, e de facto foi muito bom ouvir o Papa Francisco a agradecer também esta ajuda que a Igreja que Sofre está a dar ao povo sírio. Muito bem. Foi muito bom ouvir e ver, e é isso que vamos fazer agora. Melhor de tudo aquilo que poderíamos dizer sobre a intervenção do Papa Francisco no arranque desta campanha é ver o Papa Francisco a agradecer a ajuda à Igreja que Sofre por esta campanha, por mais esta campanha de apoio ao povo da Síria. Vamos ver. E tante fiammelle di speranza disperdano le tenebre della guerra. Preghiamo e aiutiamo i cristiani a rimanere in Siria e in Medio Oriente come testimoni di misericordia, di perdono e di riconciliazione. La fiamma della speranza raggiunga anche tutti coloro che subiscono in questi giorni conflitti e tensioni in diverse parti del mondo, vicine e lontane. La preghiera della Chiesa li aiuti a sentire la prossimità del Dio fedele e tocchi ogni coscienza per un impegno sincero a favore della pace. E che Dio nostro Signore perdoni coloro che fanno la guerra, coloro che fanno le armi per distruggersi e converta il loro cuore. Preghiamo per la pace nella amata Síria. Filipe Osores é o secretário-geral internacional da Fundação AIS. Recentemente ele esteve de passagem por Lisboa e quis deixar também um pequeno testemunho da importância desta campanha internacional da Fundação AIS de apoio à Síria. O Filipe Osores é alemão, mas é um verdadeiro poliglota e também fala em português. Com a igreja local, com os bispos, com os cristãos, os padres, as irmãs, mas também muitos laicos, muitas famílias. Então, temos lançado um programa muito grande, muito amplo para ajudar. De um lado é um programa humanitário de emergência. Ainda tem muitos cristãos que não têm o que comer, não têm onde viver, onde morar. Então tem fundos para a emergência, para que eles possam sobreviver. Mas também já algumas partes da Síria estão com paz, uma paz frágil, mas existente. Podemos ajudar já a reconstrução das casas. Então, gente que quer ficar na Síria, não querem ser refugiados, mas eles precisam da nossa ajuda para poder reconstruir as suas casas. Isso como já fizemos este ano no Iraque, agora podemos fazer também em Síria. E finalmente, aquilo que é também muito importante é ajudar os jovens a construir as escolas. Sem as escolas não há futuro. Ajudar os estudantes. É também uma coisa muito simples, mas é o mais importante para o coração. São os pequenos regalos para os ninhos cristãos dos refugiados. Muito bem, nós estamos a falar desta campanha da Fundação AIS de apoio à Síria, uma campanha que já passou por esse gesto magnífico de vermos o Santo Padre acender a primeira vela desta campanha também de apoio às crianças da Síria no primeiro domingo do Advento. Bom, mas levantamos aqui uma questão. Será que as próprias crianças da Síria estão mesmo empenhadas nesta campanha? Ou isto é mais uma coisa dos adultos e elas, enfim, veem isto um pouco à distância? Vamos já conferir a resposta a esta dúvida. In Syria, it's been almost 8 years since the beginning of a war where no one has won. Its victims are these children. Many of them do not remember what living in peace was like. The international Catholic charity Aid to the Church in Need is launching its Christmas campaign. It's not only in response to the dramatic humanitarian situation caused by the war, but also in support of the Christian presence in the Middle East, so it doesn't disappear. Because of this, thousands of these children have written messages and lit candles, praying for peace in their country. عمرهم
بارودي لأنه هدول أسلحة الحرب. إنه يصير هذا الشيء ويرجع عم برسم حمامة بتعبر عن السلام. ولكل أطفال البنات أتمنى يصير السلام بكل وطن. بقول لك إنه بتمنى يحل السلام بكل العالم. بقول للأولاد إنه يضلوا بسلام ويجمعن الله مع بعض. In these days, all across Syria, thousands of candles are being lit as an echo of their cry for an end to war. The children, especially, they are in need for peace, to live in peace and to feel peace, because they lost a lot of this kind of peace, to go out of their houses and to play out of their houses and to come to the church, because a lot of voices happened, a lot of bumps they were heard around them. So we did this because the people or the children especially, they are in need for peace in Syria. Le grand problème que nous avons maintenant, the big issue we have now, our main priority is children. We have to work with them in faith, in their state of mind, so that they can stay in Syria. Our children's schools are the core of Christianity. Now Aid to the Church in Need will carry these same candles to many countries around the world to transmit the light of hope during Advent and Christmas. The campaign Candles for Peace in Syria wants to remind the world of the tragic situation the Christians in Syria are facing. Before the war, they were 10% of the population. Now, they're only 3 or 4%. Thus, to show the world solidarity with them and that they're not alone, this year millions of candles will be lit all over the world. E assim, com estas crianças da Síria, chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer para já a presença da Catarina, a diretora da Fundação AIS, que esteve connosco neste programa tão especial de Natal. Obrigada, Paulo, e aproveito também para me despedir de todos os que nos estão a ver lá em casa e fazer também os meus votos de um Santo Natal para vocês e para a vossa família. Tudo bom. Muito obrigada pela vossa generosidade. Muito bem, e assim chegamos então ao fim do nosso programa. Despeço-me com amizade. Até à próxima semana. Até à próxima Igreja no Mundo, se Deus quiser.